Então vamos à experiência de multiexistência. Olá Moisés, você comentou em um vídeo que algumas pessoas têm esse tipo de experiência, aqui na Terra. Bom, pode-se existir em dois planetas ao mesmo tempo? Ele está perguntando. E se o meu outro eu cometer um ato muito grave, o que acontece comigo? Obrigado, tá? Então essa questão aqui teve muitos votos, né? Porque todo mundo quer saber sobre isso. E de verdade é um assunto que eu considero que deve ser discutido. Bom, olha, primeiro que essa experiência de multiexistência, ela pode parecer uma coisa descabida, né? O que seria uma experiência de multiexistência? Eu ou você com esse corpo físico aqui, nesse momento, e também tendo outro corpo físico em outro lugar. Então, só para exemplificar, né, o Moisés está aqui, estou conversando com você, mas eu tenho um outro veículo físico em outro lugar, o qual também sou eu. Isso pode parecer um absurdo, uma coisa descabida. Eu penso que a gente não deve colocar limites em nada e, principalmente, tudo é possível. Vamos fazer uma coisa aí, vamos a 5.000 anos atrás. Há 5.000 anos atrás, você e eu, em algum lugar desse planeta, poderíamos conceber que a gente poderia falar à distância um com o outro. Nem existiam mapas para você dividir os países, né? Eu acho que foi uma grande besteira que a gente fez, né? Essa coisa de colocar cerquinha, né? Mas, de qualquer forma, não daria para a gente imaginar que teríamos um celular e poderíamos falar a qualquer distância. Não daria para imaginar que, de repente, a gente faria um veículo que sairia fora do planeta. Nem para imaginar que poderíamos ter uma visão do universo que hoje nós temos e não tínhamos, né? Então, eu penso que é importantíssimo a gente ter a mente aberta, né? Porque quando você está falando de experiências de multiexistência, eu acho bem possível que se possa ter, né? É uma questão de que esse corpo é um veículo, né? E uma pessoa pode ter mais de um veículo. Vamos supor que você tenha 2 carros, 3 carros, né? Você não pode ter 2 televisores. Você pode ter veículos, né? Um é veículo de informação, outro é um veículo para você andar, mas são veículos. E o veículo físico, com certeza, devido às nossas restrições, né? Os limites que a gente coloca, não dá para enxergar essa possibilidade. Mas se a gente tivesse muito mais consciência, tivesse uma competência maior do que nós temos, nós poderíamos sim administrar 2 veículos, ou 3, ou 4, ou 5, né? E aí quando você diz assim, poxa, então poderia estar em 2 planetas ao mesmo tempo, acho que você pode estar, com certeza. Você pode estar fazendo um trabalho aqui, você está fazendo um trabalho em outra localidade, né? Isso é uma questão de crescimento individual. Talvez essa minha afirmação choque algumas pessoas, e eu sei que é uma opinião minha, né? Não estou confirmando o resultado de uma experiência, mas simplesmente abrindo espaço para que a gente possa questionar esse item, que é um item que, do meu ponto de vista, ele é real, só que a gente não consegue ver, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, sim, você poderia estar em 2 planetas, e você diz aqui, e se o meu outro eu cometer um erro muito grave? Ora, se você tiver a competência para ter 2 veículos, é porque você tem uma expansão de consciência muito boa, né? Veja, a ignorância, ela é restritiva, você não consegue enxergar nada. O esclarecimento, ele é expansão, é outro espaço, né? Então, você com uma condição de percepção muito maior, de sabedoria, você vai querer fazer coisas bem longe do seu ego, né? Aliás, você vai pegar o seu egão e falar, olha, fica aí no lixo, porque você está me atrapalhando. O ego é um argumento defensivo, né? E a gente nem percebe isso, né? Eu estou falando isso centenas de vezes. O nosso ego, né? O nosso nome, já são coisas para delimitar espaço, né? Você fala, olha, isso aí é o Moisés. Para você saber que eu sou o Moisés, eu preciso ter esse rosto, eu preciso ter essa cor, preciso usar essas roupas, preciso ter essa fala, preciso ter esse nome. Isso tudo são delimitadores, né?
e uma consciência que esteja no nível bastante avançado, penso eu, né, que simplesmente você a reconhece pela presença, né? É uma assinatura individual do próprio contexto energético dela. Ela não vai precisar dizer, olha, eu sou tal, né? Se manifestar. Isso é bem primitivo do meu ponto de vista. Eu sou tal pessoa, né? Você não me reconhece? Né? Então, você está falando sobre experiência de multiexistência. Sim, é possível. A gente só não deve mistificar isso, porque a gente mistifica, a gente não deve criar aquele espaço de gurolatria, né? Porque aí, se a pessoa tiver uma condição dessa, ela já se torna um mestre, um guru, uma pessoa iluminada, porque eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que isso é um percurso imenso e aquele que está mais na frente, que pode nos ensinar a chegar até lá, ele apenas está lá na frente, ele não é um mestre ou um guru. Nós é que inventamos tudo isso, né? Não tem sentido. Né? Mas um dia, na nossa existência agora, você já vai perceber que você está à frente de algumas pessoas em termos de conhecimento. Se você conseguir perceber isso, você não se tornou um mestre, um guru. Né? Você apenas sabe mais. Esse é o nosso caminho. Um dia nós entenderemos melhor como é que funciona essa coisa de multiexistência. E é isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido responder para você. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog foradocorpo.com, o nosso grupo de amigos do SEC é maravilhoso, você deve compartilhar esse espaço. Olha bem o que eu falei, compartilhar. O caminho do amor é o caminho do compartilhamento. Né? Ninguém é melhor e ninguém é pior. E se você quiser me ajudar, eu tenho livros e CDs que você pode adquirir através da internet, né? da nossa lojinha virtual, baixar ou pedir para ser entregue para você. Eu agradeço e a gente se encontra na próxima pergunta.